E aí dentro disso, só para exemplificar aqui, ó, a ação do preparador físico dentro dessa perspectiva, só para vocês entenderem, né, de maneira exemplificada. Olha só, se eu pensar na perspectiva interdisciplinar, com as dimensões isoladas, né, na perspectiva do controle da carga do treino, técnico, tático, físico e mental, o preparador ele vai ter um foco nas cargas físicas. Ele não vai considerar o restante do conteúdo para controlar aquele tipo de carga, né, dentro da periodização que ele propõe. Quando eu tenho numa perspectiva transdisciplinar, ele já vai ter que pensar o conteúdo na perspectiva das 4 dimensões. Isso muda tudo. Não sei o quanto vocês estão tendo acesso aí, mas hoje está sendo muito utilizado o GPS no treinamento. Não sei se vocês têm acompanhado aí bastante, acredito que sim. Bastante GPS no treinamento. Para exemplificar, se eu sou um preparador físico nessa perspectiva, e eu tenho o GPS utilizado no meu treinamento, eu simplesmente vou estar preocupado. Eu vou estar preocupado quanto o cara correu, como ele correu cada distância, quais as distâncias, aqui velocidade, quantas mudanças de direção, não me importa como a equipe joga, não me importa o processo, em que momento do processo da equipe, não o meu processo físico importa, não da equipe, e tranquilo. Se eu uso o GPS nessa perspectiva, o mesmo aparelho, o mesmo treino, o mesmo trabalho, eu vou ter que considerar aquele treino, que dia da semana, qual o conteúdo tático, técnico, mental que teve contido ali, para poder avaliar o quanto que aquele treino foi válido. Pensando na avaliação física, treinar para melhorar o resultado das avaliações. Eu já vi, quem já viu o yo-yo teste aqui? Todo mundo sabe o yo-yo teste, já viu o yo-yo teste, legal. Alguém já viu o preparador físico que treina para melhorar a avaliação de yo-yo teste? Vocês já viram isso? Alguns já viram, eu já vi. Ou seja, ele usa a avaliação de referência e a partir disso ele treina para melhorar o resultado da avaliação. Perdeu o foco com a performance da equipe. A avaliação tem fim nela mesma. Se eu pensar numa perspectiva integrada, a avaliação ela vai ser suporte de conhecimento para eu poder apresentar para a comissão técnica. Ó, a resposta do grupo ao treino está sendo essa. Essa é a resposta que eles estão tendo do ponto de vista bioquímico, fisiológico, neuromuscular. Desenvolvimento das capacidades físicas. Aí eu vou lá, desenvolver capacidades, né? Quais capacidades e como gerar esse desenvolvimento em cada uma das perspectivas. Se eu penso nessa perspectiva interdisciplinar ou multidisciplinar, eu vou pensar das capacidades para o jogo. Então eu vou pensar, eu preciso que o meu atleta tenha o máximo de força, o máximo de velocidade, que seja o máximo de resistência que eu puder colocar nele, porque isso vai fazer com que ele tenha uma excelente performance. Quando na verdade, né, a gente tem alguns dados aí que mostram o seguinte: em 2001, quando a equipe do Atlético Paranaense estava na reta final da competição, ali eu não lembro, sei se vocês lembram como era o formato em 2001, uma fase de classificação, com um jogo só de ida, e aí os mata-matas era um jogo só, quartas e semifinal, e 2 jogos na final. O Atlético eliminou o São Paulo nas quartas, o Fluminense na semi e depois o São Caetano na final. Naquela reta final da fase de classificação e nos mata-matas, o Antônio Carlos Gomes já disse algumas vezes em congresso, em apresentações, que os índices, os marcadores que ele utilizava estavam todos em queda, quando a equipe do Atlético estava em aumento de performance. Como que eu explico isso? É uma coisa para a gente pensar. Por que eu tenho as capacidades físicas da minha equipe em queda e estou tendo aumento de performance? Eu não tenho os dados aqui para a gente discutir, mas uma coisa para mim é muito óbvia. Quando uma equipe ela começa a se organizar, auto-organizar, que é um conceito que a gente vai ver daqui a pouco, ela começa a melhorar as relações entre os jogadores, ela começa a se tornar mais efetiva, ela vai ficando mais econômica para jogar. E aí, com menos gasto de energia, eu tenho mais resultado. Eu não preciso correr mais, saltar mais, ter mais força para ganhar um jogo. Eu preciso ter a força necessária para ganhar cada disputa. Para ganhar a disputa com você, eu não preciso ter a minha máxima força. Eu preciso ter a força necessária para ganhar a disputa com você. E muitas vezes, ela não pode ser trabalhada de uma maneira inespecífica. Eu preciso trabalhá-la de maneira específica.
E eu tenho que pensar nisso. Mas quando eu tenho um preparador físico com foco na capacidade, ele tira, opa, os caras estão aumentando o índice, leg press, ó. Olha aqui, ó, supino, leg press, agachamento, tá tudo melhor. Nível de força está mais alto. Não necessariamente. A performance ela é muito mais complexa do que isso. E se eu pensar nessa perspectiva, eu penso ao contrário. Aquele jogo que o treinador propõe, o que ele exige? Então, por exemplo, se eu for pensar em jogar um jogo em que os meus jogadores, por exemplo, eu vá recuperar a bola mais longe do gol e eu tenha que fazer corridas mais longas para chegar ao gol em alta velocidade, um jogo típico de contra-ataque. Eu tenho uma demanda fisiológica para jogar aquele jogo, que é diferente da demanda fisiológica para jogar um jogo de pressão alta, em que eu recupero a bola perto do gol e tenho tiros menores para chegar dentro do gol. Tudo bem, mas e aí? E aí eu posso pensar do tipo de jogo que eu quero construir para o tipo de capacidade que eu vou desenvolver. Se eu uniformizar a capacidade, eu estou perdendo relação com o jogo que eu quero construir. Tranquilo isso daí? Legal. E aqui, né, a última questão, intervenção e correção do treino, onde começa o papel, onde começa e onde termina o papel, né, do preparador, né, do treinador físico, do preparador. Numa perspectiva inter, aquecimento, colaboração operacional, ajuda ali na operacionalização do treino, fica com os atletas à parte, musculação e preventivas. Numa perspectiva integrada, ele conhece o processo, ele é mais um auxiliar dentro do processo, sempre mantendo uma relação, né, hierárquica ali dentro da comissão, óbvio, mas ele é mais um auxiliar, ele domina todo o conhecimento do processo. Ele sabe a ideia de jogo, aquilo que eu quero desenvolver em cada exercício, então ele pode ajudar, inclusive, com intervenção em algumas questões. Por exemplo, eu reúno minha comissão previamente a uma sessão de treino. Aí eu vou lá executar o treino. Naquela reunião prévia já foi definido, hoje nós vamos trabalhar com o conceito de pressionar a bola. Hoje a ideia do treino é pressionar a bola. Legal, beleza, basicamente isso. Tá, todas as atividades isso vai ser cobrado e exigido. As regras das atividades fazem com que esse comportamento vá acontecer mais vezes. Legal. Todo mundo entendido? Entendido. Treinador, auxiliar, preparador, treinador de goleiro, legal. Eu vou lá para o campo. Eu posso tê-lo como mais um auxiliar, porque ele compartilha do conteúdo daquilo que eu estou treinando naquele dia. Ele não vai fazer uma intervenção tática que seja incongruente com aquilo que eu estou treinando, mas ele pode ajudar a intervir no treino, a cobrar um tipo de comportamento, a cobrar, vamos, concentra, vamos, pega aqui, ó, não está pressionando, está longe. Ele pode ajudar nessa verbalização que muitas vezes é necessária para sustentar uma dinâmica de treino, quando às vezes eu divido o grupo em muitas partes, né? Não deixar algumas partes sem serem cobertas. Então, basicamente, é isso, né? Esse é um exemplo da mudança de um profissional dentro daquela perspectiva. Óbvio que nós temos hoje menos, né? Mas eu já passei um pouco por isso também, ainda um preconceito em relação a isso, né? Do preparador físico intervir no treino, do treinador de goleiro ser um auxiliar junto em alguma atividade que você precisa dele. Nós temos ainda um preconceito, por quê? Cada um tem a sua função. Quando você faz a intervenção, intervém, você está querendo derrubar, né, aquelas coisas do futebol, está querendo passar por cima. Tem segurança, né? Exatamente. Não tem nada disso, já foi planejado, nós já fomos para uma reunião, já foi definido, foi pedido que ele cobre aquilo, tranquilo. Então isso é um negócio aí que a gente tem que pensar.